Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade à correção dos exercícios da provinha do Enem 2019, ok? Então vamos abrir a nossa apostila na página 2, tá? E vamos começar aqui com a questão 4, tá? As questões 1, 2 e 3 foram resolvidas já na aula passada. Hoje nós vamos resolver, então, as questões 4, 5 e 6. E eu já vou deixar como dever de casa as questões 6, 7 e 8, que eu vou pedir que vocês façam, para que a gente possa corrigir na próxima aula. Beleza? Então vamos lá. A questão de número 4, eu vou abrir o arquivo original aqui, traz pra gente um soneto, tá? De Raimundo Correia. E aí, né, vamos ler juntos, tá? Essa é uma questão que exige, né, a leitura do texto. Eu sempre recomendo que vocês comecem pelo enunciado, mas o enunciado diz assim, né? Composição de formato fixo, o soneto tornou-se um modelo particularmente ajustado à poesia parnasiana. No poema de Raimundo Correia, remete ou remetem a essa estética, então a gente precisa, né, da leitura aqui do poema. No entanto, quando a gente parte do enunciado, né, a gente já vai com mais malícia para a questão, tá? A gente já sabe que é um soneto, a gente já sabe que é um soneto parnasiano e isso ativa a nossa memória, né, em relação ao movimento parnasiano, né, em relação às temáticas, tudo aquilo que a gente já estudou na segunda série. E aí a gente já vai com mais malícia para o texto, né, já tentando ali capturar a resposta. Então vamos lá. Esbraseia o ocidente na agonia, o sol. Aves em bandos destacados por céus de ouro e púrpura raiados. Fogem. Fecha-se a pálpebra do dia. Delineiam-se, além da serrania, os vértices de chamas aureolados. E em tudo, em torno, esbatem derramados uns tons suaves de melancolia. Um mundo de vapores no ar flutua, como uma informe nódoa avulta e cresce, a sombra à proporção que a luz recua. A natureza apática esmaece. Pouco a pouco, entre as árvores, a lua surge trêmula. Trêmula, anoitece. Então, o que a gente percebe aqui? Um ciclo, né? A descrição de um ciclo da natureza, né? Então, a gente tem aqui todo esse processo do anoitecer, né? Isso fica muito claro já nos primeiros versos, né? Que dizem assim, ó, aqui ó, no último verso da primeira estrofe, diz assim, ó, fecha-se a pálpebra do dia, né, ó, fecha-se a pálpebra do dia, ou seja, anoitece. Então isso aqui é o processo, né, a descrição do processo de anoitecimento, tá? E aí, sabendo, né, um pouquinho, né, se a gente lembrar um pouquinho aí das características do movimento parnasiano, a gente vai perceber, né, a gente vai lembrar que é muito comum nesse movimento a descrição, né, da natureza, a descrição de objetos, né, comuns, corriqueiros, né, do nosso dia a dia. Por quê? Porque o movimento parnasiano, ele justamente ele tem essa característica, né, que é o entendimento de que a poesia, né, de que a beleza, né, está ali na composição, né, poética, né? O poema, então, a escrita, né, seria trabalhosa, né? Seria como o trabalho do ourives, né? Então, sentar, combinar palavras, né? Então, a forma, né, prevalece ao conteúdo, né? Tudo pode ser colocado, então, ali como objeto daquele poema, né? Então, o anoitecer, os pássaros, o vaso, como nós lemos, né, no ano passado, o vaso grego, tá? Então, as coisas mais banais possíveis, elas podem ser colocadas de maneira poética, tá? Desde que haja esse trabalho com as palavras. E aí a gente encontra aqui, ó, como gabarito, a letra D. O uso da descrição como meio de expressividade. Muitos poemas parnasianos são como esse de Raimundo Correia, né? Que trazem o quê? A descrição, né, de elementos banais, comuns do dia a dia, da natureza, tá? Então, percebam que o anoitecer, né, o anoitecer é descrito aqui de uma maneira poética, com um jogo de palavras,
de forma muito interessante. Tá? Então, o que a gente tem aqui é exatamente isso, o uso da descrição como meio da expressividade. Na letra E, ó, o vínculo a temas comuns à antiguidade clássica é algo que está no universo, né, do movimento parnasiano, mas não é isso que nós vimos aqui, tá? Especificamente nesse soneto, a gente não tem um vínculo com a temática, né, da antiguidade clássica, com temas comuns à antiguidade clássica. Especificamente aqui nesse poema, a gente tem a descrição, né, do processo de anoitecer, uma descrição expressiva, poética e tudo mais, tá? A letra C a gente elimina também, porque não é desvinculada da realidade, muito pelo contrário, é a realidade sendo colocada aqui como mote, né, para esse poema, né? A emotividade, né, a gente não pode dizer que não há emotividade expressa aqui pelo eu lírico, há uma emotividade, uma subjetividade expressa pela visão, né, que se coloca aqui, né, desse processo tão comum, né, de anoitecer, que nos acompanha desde que nascemos, né? E a gente também não tem uma descrição aqui metafórica, né? A gente tem realmente uma descrição expressiva, porém, né, banal, de um elemento banal, né, aqui do nosso dia, é isso. Vamos ficar com o gabarito letra D. Bem, passando aqui para a questão 5, né? Deixa eu abrir. Eu abro na própria prova do Enem, que a resolução fica melhor para mim. Deixa eu procurar essa questão aqui. As cores, vamos lá. Maria Alice abandonou o livro onde seus dedos longos liam uma história de amor. Em seu pequeno mundo de volumes, de cheiros, de sons, todas aquelas palavras eram a perpétua renovação dos mistérios, em cujo seio sua imaginação se perdia. Como seria a cor e o que seria? Era com certeza a nota marcante de todas as coisas para aqueles cujos olhos viam, aqueles olhos que tantas vezes palpara com inveja calada e que se fechavam quando os tocava, sensíveis como pássaros assustados, palpitantes de vida, sob seus dedos trêmulos que diziam ser claros. Que seria o claro, afinal? Algo que aprendera de há muito sem ser igual ao branco. E agora Maria Alice voltava outra vez ao instituto e ao grande amigo que lá conhecera. Lembrava-se da ternura daquela voz, da beleza daquela voz, de como se adivinhavam entre dezenas de outros e suas mãos se encontravam, de como as palavras de amor tinham irrompido e suas bocas se encontrado, de como um dia seus pais haviam surgido inesperadamente no instituto e haviam levado à sala do diretor e se haviam queixado da falta de vigilância e moralidade no estabelecimento, e de como no momento em que a retiravam e quando ela disse que pretendia se despedir de um amigo pelo qual tinha grande afeição e com quem se queria casar, o pai exclamara horrorizado: "Você não tem juízo, criatura? Casar-se com um mulato? Nunca!" Mulato era cor. Estava longe aquele dia, estava longe o instituto ao qual não saberia voltar, do qual nunca mais tivera notícia, e do qual somente restara o privilégio de caminhar sozinha pelo reino dos livros, tão parecido com a vida dos outros, tão cheio de cores. Bem, no texto, a condição da personagem e os desdobramentos da narrativa conduzem o leitor a compreender o ou a... Bem, eu acho que da leitura desse texto aqui fica muito clara essa relação entre a cor, né, e o preconceito racial, né, e as questões raciais, né, envolvidas aqui nesse texto, né. Então, isso fica muito claro, por exemplo, aqui no finalzinho do texto, né, em que se diz: mulato era cor, né. Então, a gente percebe que há aqui, né, como gabarito, a letra A, percepção das cores como metáfora da discriminação racial, né? E isso fica muito evidente aqui nesse trecho: mulato era cor, tá? Bem, continuando, nós temos a questão 5, questão 6, né?
Vamos lá. Questão 6, questão 6. Não digo que seja uma mulher perdida, mas recebeu uma educação muito livre, saracoteia sozinha por toda a cidade e não tem podido, por conseguinte, escapar à implacável maledicência dos fluminenses. Demais, está habituada ao luxo da rua, que é o mais caro. Em casa arranjam-se ela e a tia, sabe Deus como. Não é mulher com quem a gente se case. Depois, lembra-te que apenas começas e não tens ainda onde cair morto. Enfim, és um homem, faz o que bem te parecer. Essas palavras, proferidas com uma franqueza por tantos motivos autorizada, calaram no ânimo do bacharel. Intimamente, ele estimava que o velho amigo de seu pai o dissuadisse de requestar a moça, não pelas consequências morais do casamento, mas pela obrigação que este lhe impunha de satisfazer uma dívida de 20 contos de réis, quando, apesar de todos os seus esforços, não conseguira até então pôr de parte nem um terço daquela quantia. Bem, o que a gente percebe aqui, né, e o próprio enunciado já vai nos dando essas pistas, porque o enunciado diz assim, ó: texto publicado no fim do século XIX traz à tona representações sociais da sociedade brasileira na época. Em consonância com a estética realista, traços da visão crítica do narrador manifestam-se na... Então, a gente tem um texto aqui publicado no final do século XIX, né, que faz parte aí do movimento realista, e aí a gente precisa fazer os links, né, com todo o conteúdo do ano passado, tá? Então, vamos lembrar que nessa época, né, que a produção literária, né, é enquadrada aí dentro desse movimento literário chamado realista, tinha, né, como característica aí tinha como característica desvelar, né, os perfis sociais, revelar a hipocrisia das relações sociais, tá, da burguesia, e é o que a gente percebe aqui nesse texto, né? Há uma crítica, né, primeiro ao modo, né, como a mulher era concebida. A gente consegue perceber aqui muito claramente, né, por essas palavras aqui colocadas, né? Eu não digo que seja mulher perdida, mas recebeu uma educação muito livre, por conseguinte, né, não escapa a maledicência dos fluminenses. Então a gente percebe aqui qual era o olhar que se tinha à época, né, para essa mulher, que era uma mulher livre, uma mulher que gostava de andar pelas ruas e tudo mais, tá? A gente percebe também a concepção que se tinha aqui, né, de mulher para casar, mulher para bagunça, né, para farra, para relações inconstantes, né, sem compromisso. E a gente percebe também no segundo parágrafo, né, uma sobreposição aqui da questão financeira à questão amorosa. Ou seja, o que deixou o personagem chocado não foi a fala preconceituosa, não foi a fala maledicente, né, do outro personagem, né, do amigo de seu pai. Tanto é que aqui no primeiro parágrafo, né, há algo assim, primeiro parágrafo não, já no segundo parágrafo, ó, palavras proferidas com uma franqueza por tantos motivos autorizados, né? Então essas palavras, ainda que preconceituosas, eram autorizadas pela sociedade da época, pela visão que se tinha da mulher e tudo mais, tá? Então percebam que também ele ficou mais chocado, então, né, com a questão ali financeira, uma sobreposição dessa preocupação com a questão financeira, com a quantia que ele devia, né, e não com as questões ligadas ali à mulher e à relação amorosa. Perceberam isso? Aqui, ó. Aqui bem no finalzinho, ó. Não pelas consequências morais do casamento. Quer dizer, ele não ficou chocado por isso, né? Mas pela obrigação que este lhe impunha de satisfazer uma dívida de 20 contos de réis, quando, apesar de todos os seus esforços, não conseguira até então pôr nem parte do terço daquela quantia, tá? Então, a gente tem aqui traços da visão crítica do narrador, né, que manifestam-se na sobreposição da preocupação financeira em relação ao sentimento amoroso. Perceberam, então? Isso fica muito claro aqui,
não pelas consequências morais do casamento. Ele não estava chocado por isso, tá? Mas pela obrigação em satisfazer uma dívida, etc, etc. Beleza, gente? Então vamos ficar por aqui, tá? Percebam, né, que com essas questões, como a prova do Enem vai mobilizando os nossos conhecimentos acerca dos movimentos literários. Percebam também que não são questões que cobrem datas, que cobrem um conhecimento muito profundo de cada movimento literário, mas vocês precisam ter uma noção do que foi o movimento realista, né, de qual era a temática, do que foi o movimento parnasiano, de qual era a temática abordada, de quais eram as características composicionais desse período. Então a gente precisa ter uma noção, tá, de cada um desses períodos literários, porque isso ajuda muito na hora de resolver algumas questões da prova de linguagem. Beleza? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.